Liga o meu Ferrari se puder. A frase de Matias Ferrer, carregada de um desprezo profundo, ecoou pelo salão opulento da mansão, silenciando a música suave e os murmúrios dos convidados. As risadas que se seguiram foram como facas afiadas, cortando a dignidade de Dom Ricardo Benavides. O jovem milionário, com um sorriso de escárnio nos lábios, arremessou o objeto metálico, que brilhou sob a luz dos lustres de cristal, antes de cair nas mãos trêmulas do velho senhor. Suas roupas simples e gastas contrastavam dolorosamente com o luxo e o brilho ao redor, marcando-o como um intruso. Ele não era um convidado, mas a peça central no teatro de humilhação de Matias, um espetáculo cruel para uma elite que se alimentava da desgraça alheia, para se sentir ainda mais poderosa e superior. A vergonha era um calor insuportável em seu rosto, enquanto todos os olhos o julgavam sem piedade. O que ele está esperando? Anda, velhote, mostra o que sabe fazer, gritou um dos convidados, e uma nova onda de riso se espalhou, ainda mais cruel e cortante que a primeira. Ricardo permaneceu imóvel, um zumbido em seus ouvidos abafando os cochichos maldosos que o cercavam. Ele olhou para o carro, uma magnífica obra de arte vermelha, e sentiu uma dor lancinante no peito. Aquelas curvas perfeitas, aquela aerodinâmica impecável, ele as conhecia intimamente, como um pai conhece o rosto de um filho que lhe foi roubado. Matias se aproximou, seu perfume caro e importado invadindo o espaço pessoal de Ricardo. Qual é o problema? Perdeu a coragem? Ou talvez nunca tenha tido de verdade? Provocou ele, ajustando seu relógio de ouro de forma ostensiva para acentuar o abismo social que os separava. A opulência da mansão nos jardins era sufocante. Lustres de cristal derramavam uma luz fria e impessoal sobre o mármore polido, refletindo os rostos sorridentes e indiferentes da alta sociedade paulistana. Perto de uma fonte interna, uma mulher adornada com um colar de pérolas, cochichou com seu marido, sem atutrei, sem menor discrição. De onde Matias tira essas figuras? É algum tipo de entretenimento bizarro? Contratar mendigos para animar suas festas virou a nova moda entre os ricos? O comentário ferino chegou aos ouvidos de Ricardo com a clareza de um trovão, fazendo-o se encolher. Ele sentiu o peso daquela crueldade casual, do julgamento superficial baseado em sua aparência, sem que ninguém ali fizesse a menor ideia de quem ele era, ou do que suas mãos enrugadas já foram capazes de criar. Senhor, se não pretende ligar o carro, peço que devolva o pertence do Sr. Ferrer, disse um segurança corpulento aproximando-se com uma postura ameaçadora. Matias, no entanto, interveio com um gesto displicente. Deixe-o em paz, Carlos, quero ver até onde vai a audácia dele. Ele se inclinou e sussurrou para que apenas Ricardo ouvisse sua voz, um veneno doce e mortal. Este carro é para vencedores, para homens que conquistam o mundo, não para velhos sonhadores falidos. A frase foi um golpe direto no coração de Ricardo, uma humilhação íntima e devastadora. Velho sonhador. Era isso que ele havia se tornado? Um homem cujos sonhos eram motivo de piada para um jovem que herdara tudo sem nunca ter criado absolutamente nada com as próprias mãos? A injustiça o sufocou. Dom Ricardo finalmente ergueu o olhar não para Matias, mas para o capô do Ferrari. Ele viu muito além da pintura brilhante e do verniz impecável, viu os rascunhos em papel vegetal, as longas noites em claro debruçado sobre a prancheta de desenho, a paixão e a alma derramadas em cada linha traçada. Em sua mente ele não estava mais em uma festa luxuosa, mas em seu antigo estúdio, com o cheiro familiar de café forte, e o som suave do lápis deslizando sobre o papel. Ele se lembrou do exato momento em que resolveu um problema complexo no sistema de refrigeração do motor, um detalhe técnico engenhoso que ninguém mais no mundo saberia. Aquele carro não era um simples objeto de luxo, era um pedaço de sua alma, uma extensão de sua própria existência que lhe fora brutalmente roubada. O silêncio tenso pairou no ar por um instante que pareceu uma eternidade.
Todos os convidados esperavam uma reação, um desfecho para o entretenimento da noite. Talvez ele tentasse ligar o carro e falhasse miseravelmente, para a alegria geral da plateia. Ou talvez fosse embora, cabisbaixo e completamente derrotado como esperavam. A expectativa da multidão era palpável, uma energia faminta por mais drama e humilhação. Mas o que ninguém ali poderia esperar era a súbita serenidade que tomou conta do semblante de Dom Ricardo. A vergonha deu lugar a uma expressão de profunda melancolia, mas também de uma estranha e silenciosa força interior. Ele olhou para a multidão, um por um, e em seus olhos não havia raiva, apenas uma imensa e cansada decepção com a natureza humana. Ele não se moveu em direção ao carro. Com uma calma que desarmou a todos, ele abriu a mão e olhou para o asterisco por chave purpura que repousava em sua palma envelhecida. Para os outros, era apenas um símbolo de status e poder financeiro. Mas, para Ricardo, era muito mais do que isso. Seus dedos, embora trêmulos, reconheceram o design ergonômico, o peso exato que ele mesmo havia projetado anos atrás, buscando a conexão perfeita entre homem e máquina. Ele se lembrou das longas discussões com os engenheiros, insistindo que aquele pequeno objeto deveria transmitir a alma do carro antes mesmo de o motor ser ligado. Era um detalhe minúsculo, esquecido por todos mas não por ele, seu verdadeiro e único criador. Mas o que ele faria com aquilo? Com a voz rouca mas surpreendentemente firme, ele finalmente quebrou o silêncio, dirigindo-se não a Matias, mas ao próprio carro. Este carro tem uma alma. Uma alma que você comprou com seu dinheiro, mas que nunca conseguiu entender de verdade. As palavras flutuaram pelo salão, carregadas com o peso de anos de injustiça e dor silenciosa. Um murmúrio confuso percorreu a multidão. A declaração era tão inesperada, tão poética e fora de lugar naquele ambiente de materialismo cínico, que por um momento desarmou completamente a todos. A zombaria deu lugar a uma curiosidade intrigada. Quem era aquele homem estranho que falava de carros como se fossem seres vivos com sentimentos e alma própria? Matias foi o primeiro a se recuperar do choque, soltando uma gargalhada alta e forçada. Alma? Que ridículo! Isso é apenas uma máquina, meu caro. A melhor, a mais rápida e a mais cara que o dinheiro pode comprar. E o mais importante, ela é minha. Ele gesticulou para o carro com um ar possessivo e arrogante. Eu a possuo. Cada parafuso, cada centímetro de couro. Não há alma nenhuma aí, apenas engenharia de ponta e luxo extremo. Coisas que, obviamente, um homem como você jamais entenderia. Ele tentava reafirmar seu domínio sobre a situação, mas uma pequena contração em seu olho revelava um leve desconforto. A calma daquele velho o havia desestabilizado de uma forma que ele não esperava. Te comove esta história? Deixa tu like e subscreve-te, seguimos. Sem dizer mais nada, Dom Ricardo se virou. Com um gesto lento e deliberado, em vez de devolver o objeto, ele o guardou no bolso de seu paletó surrado. Com as mãos agora vazias, caminhou em direção à saída, de cabeça erguida, deixando todos para trás. É isso mesmo, fuja! Volte para o buraco de onde você saiu, seu velho inútil! Gritou Matias, a voz cheia de uma fúria descontrolada. Mas o velho simplesmente o ignorou, continuando sua caminhada digna para fora da mansão. As portas pesadas se fecharam atrás dele, deixando um silêncio constrangedor e um clima de estranheza no salão, quebrando o encanto da festa. O espetáculo havia terminado de forma inesperada. A viagem de volta para casa foi um contraste brutal com a realidade que acabara de enfrentar. O ônibus lotado, com suas luzes piscando e assente, os gastos, o levou para longe do brilho falso da mansão. Ao chegar em seu pequeno e humilde estúdio na periferia, o cheiro familiar de argila, madeira e café velho o acolheu como um abraço. Aquele era seu santuário, o único lugar no mundo onde ele ainda era Dom Ricardo Benavides, o Criador.
As paredes, cobertas de esboços e plantas antigas, eram a prova silenciosa de uma vida dedicada à arte do design, um forte contraste com a perfeição fria e estéril da mansão de Matias. Aquele refúgio modesto era tudo o que lhe restava. Ele se sentou em sua velha poltrona de couro rachado, o corpo doendo com o peso da humilhação recente. Suas mãos, que já haviam dado forma a carros icônicos e revolucionários, tremiam levemente. "Ninguém me ouve mais, não tenho voz neste mundo", sussurrou para o silêncio do estúdio, a voz embargada pela dor. A frase ecoou a terrível sensação de ser um fantasma em seu próprio legado, uma sombra esquecida pela história. A dor de ver seu trabalho nas mãos de outros que, eram celebrados como gênios, enquanto ele definhava no anonimato, era como se sua existência estivesse sendo apagada, dia após dia, pedaço por pedaço. Ele estava completamente invisível. Seu olhar se fixou em uma fotografia amarelada pregada na parede. Nela, um Ricardo muito mais jovem, com um sorriso vibrante e olhos cheios de sonhos, estava orgulhosamente ao lado do primeiro protótipo do carro que décadas depois, seria conhecido mundialmente como o Ferrari de Matias Ferrer. Aquele jovem da foto não conhecia a traição, não conhecia o sabor amargo da injustiça. Ele acreditava em um mundo onde o talento e o trabalho duro seriam sempre recompensados. Olhar para aquela imagem era doloroso, um lembrete cruel do homem que ele fora um dia, e dos sonhos que lhe foram impiedosamente roubados pelo tempo e pela ganância de outros. O insulto de Matias, velho sonhador, começou a perder seu veneno, e a se transformar em algo diferente dentro dele. Talvez sonhar não fosse uma fraqueza, afinal, mas a única força que lhe restava. Ele não era um velho acabado, era um sonhador que havia sido silenciado por tempo demais. A gentileza de sua vizinha, a Dona Elsa, que mais cedo lhe trouxera pão de queijo quente, o lembrou de que ainda existia bondade e humanidade no mundo. Uma fagulha de rebeldia, há muito adormecida em seu peito, começou a brilhar timidamente, pequena, mas incrivelmente resistente. A noite de humilhação ainda não tinha acabado, mas talvez um novo dia estivesse para começar. Sozinho novamente, Ricardo enfiou a mão no bolso e retirou o objeto que havia guardado. Sentiu o metal frio em sua palma. O peso daquela asterisco por chave, char. Era o peso de sua vida inteira. O som das risadas na festa e a frase velho sonhador ecoavam em seus ouvidos, não mais como um insulto, mas como um desafio direto. Seu orgulho, a mesma fraqueza que o havia levado ao isolamento por tantos anos, transformou-se em uma nova e inesperada força. A humilhação daquela noite não o havia quebrado. Pelo contrário, havia acendido uma faísca de indignação em meio às cinzas de sua resignação. Ele não podia mais aceitar aquele destino em silêncio. Ele se levantou, a hesitação dos últimos anos dando lugar a uma determinação fria e calculada. Caminhou até o fundo do estúdio e se ajoelhou diante de uma velha caixa de ferramentas de madeira, coberta por uma espessa camada de poeira. O estalar de seus joelhos ecoou no silêncio da noite. Suas mãos limparam a poeira da tampa, e com um tremor de antecipação, tocaram o fecho de metal enferrujado. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele era um ponto de não retorno. Ao abrir aquela caixa, ele estaria declarando guerra a um império, armado apenas com a verdade e sua própria história. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Com um clique metálico, o fecho enferrujado se abriu. Dom R. Ricardo ergueu a tampa, e o cheiro de papel velho e guardado preencheu o ar. Lá dentro, cuidadosamente enrolados e protegidos, estavam os rascunhos originais do carro. Os projetos, as anotações técnicas, com sua assinatura inconfundível em cada folha. Era a prova irrefutável de sua autoria, a verdade que Matias tentou apagar. Um sorriso fraco, o primeiro daquela noite, curvou seus lábios. A guerra estava apenas começando.
Ele precisava de um aliado, alguém que acreditasse em histórias de Davi contra Golias, e lembrou-se de uma jovem jornalista investigativa chamada Helena. Alô? A voz do outro lado da linha era jovem, profissional e um pouco impaciente. Ricardo respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Meu nome é Ricardo Benavides. Eu tenho uma história para contar. Uma história sobre um carro famoso, um roubo de propriedade intelectual e a verdade que foi enterrada por muito tempo. Houve uma pausa do outro lado. Senhor Benavides, com todo o respeito, eu recebo dezenas de ligações e como essa toda semana. O que torna a sua história diferente das outras? A pergunta era direta e cética como ele esperava. Porque eu não estou pedindo dinheiro nem fama. Estou pedindo justiça. E porque eu posso provar cada palavra que digo. Por exemplo, continuou Ricardo, sentindo a voz ganhar força e confiança, o sistema de arrefecimento do motor V12 daquele modelo tem uma falha de design congênita, que foi compensada por uma válvula de bypass secundária, escondida atrás do coletor de admissão esquerdo. É um segredo industrial que a Ferrer Motors nunca divulgou para o público. O silêncio que se seguiu foi diferente, carregado de uma curiosidade repentina e intensa. Ele havia fisgado a atenção dela. Onde o senhor está? Por favor, não saia daí. Estou a caminho agora mesmo. A esperança, pela primeira vez em décadas, parecia real e finalmente palpável. Menos de uma hora depois, Helena estava na porta do estúdio. Era uma mulher jovem, com olhos inteligentes e perspicazes que examinavam cada canto, absorvendo a atmosfera de criatividade e abandono do lugar. Ela observou os esboços amarelados nas paredes, as ferramentas antigas, a paixão evidente em cada objeto. Ricardo sentiu-se completamente exposto sob seu olhar analítico. Ele a convidou para entrar e estendeu os rascunhos originais sobre a mesa de madeira, revelando o trabalho de uma vida inteira. Helena analisou os papéis com uma expressão profissional, a testa franzida em profunda concentração, sem dizer uma palavra por vários minutos. A tensão era enorme. Isso é impressionante, Sr. Ricardo. A qualidade técnica é absolutamente inegável, ela finalmente admitiu, quebrando o silêncio. Mas como posso ter certeza de que não são cópias ou falsificações? Matias Ferrer dirá exatamente isso, e os advogados dele vão nos destruir no tribunal e na imprensa. A pergunta era justa e mostrava que ela estava pensando estrategicamente. Ricardo sabia que precisava de mais do que apenas os desenhos. Ele se aproximou da mesa e apontou para um detalhe minúsculo, uma anotação quase ilegível na margem de um dos papéis. Veja esta equação aqui. É um cálculo de fluxo de ar para o aerofólio traseiro. Somente o designer original saberia por que esse cálculo específico foi crucial. Enquanto isso, na luxuosa sede da Ferrer Motors, a notícia da investigação de Helena chegou rapidamente aos ouvidos de Matias, trazida por Isabel, sua implacável chefe de relações públicas, uma mulher com um olhar frio como gelo. Matias, temos um problema. Um fantasma chamado Ricardo Benavides está alegando ser o verdadeiro designer do seu carro. Pior, ele conseguiu a atenção de uma jornalista investigativa. Matias soltou uma risada arrogante. Aquele velho da festa? Que piada! Ele não tem nada. É apenas um mendigo senil, em busca de 5 minutos de fama. Ignore-o, Isabel. Ele é uma mosca zumbindo no meu ouvido. Nada mais do que isso. Nós não podemos ignorá-lo, respondeu ela, a voz calma e cortante como uma lâmina. Ignorar um pequeno incêndio não o impede de queimar a casa inteira. A jornalista, Helena, é persistente e conhecida por não desistir. Se deixarmos essa história crescer, ela pode manchar a sua imagem, especialmente com o salão do automóvel se aproximando. Precisamos cortar esse mal pela raiz, e precisamos fazer isso agora, de forma rápida e definitiva. Sua seriedade finalmente pareceu penetrar na armadura de arrogância de Matias, que suspirou.
visivelmente aborrecido por ter que desviar sua atenção para um assunto que ele considerava tão trivial e insignificante. "E o que você sugere, minha dama de ferro?" ele perguntou, com um tom de sarcasmo. Isabel sorriu, um gesto calculista que não alcançou seus olhos frios. "Vamos destruí-lo publicamente, antes que ele tenha a chance de contar sua história. Vamos pintá-lo como um mentiroso, um aproveitador, um homem mentalmente instável. Vou usar nossos contatos na mídia para vazar a história dele, mas contada da nossa maneira. Antes que a matéria de Helena seja publicada, todos já terão formado a opinião que nós cuidadosamente criamos para eles." O plano era cruel, cirúrgico e, como sempre, terrivelmente eficiente. A máquina de difamação estava prestes a ser ligada. "Às vezes, Isabel, você realmente me assusta." "STA", disse Matias, agora com um sorriso de aprovação e admiração pela frieza dela. "Faça o que for preciso. Use todos os recursos necessários. Não quero que sobre nem o pó desse velho. Esmague-o, Isabel. Faça-o se arrepender do dia em que nasceu e ousou cruzar o meu caminho." A ordem estava dada. A máquina de destruição de reputações da Ferrer Motors seria posta em movimento, com Ricardo Benavides como seu alvo principal. Isabel assentiu, satisfeita. Para ela, não era nada pessoal, era apenas mais um problema a ser gerenciado com a frieza de uma profissional. De volta ao estúdio, Helena estava cada vez mais convencida da verdade. "Senhor Ricardo, eu acredito em você. Mas a palavra de um homem e desenhos antigos, por mais detalhados que sejam, não serão suficientes contra o império de Matias. Precisamos de mais. Algo que conecte o senhor a esses desenhos de forma pessoal e irrefutável." Ricardo pensou por um momento e então estendeu a mão direita, mostrando a Helena uma cicatriz longa e fina que atravessava a palma. "Eu ganhei esta marca enquanto trabalhava no primeiro modelo de argila do carro. Uma ferramenta de modelagem escorregou. Há um registro de acidente de trabalho nos arquivos da empresa daquela época, se é que não o destruíram." Helena assentiu, anotando tudo em seu tablet. Era a segunda pista sólida, uma peça fundamental no quebra-cabeça que estavam montando. Primeiro, o conhecimento técnico impossível de forjar. Agora, uma prova física, uma cicatriz com uma história que poderia ser corroborada por documentos caso ainda existissem. "Isso é muito bom, Dom Ricardo. É algo concreto que podemos usar para construir nosso caso perante a opinião pública e dar mais credibilidade à sua história." A esperança começava a tomar uma forma mais sólida e real. Mas eles precisavam de mais, uma prova incontestável que pudesse desarmar a narrativa que Isabel já estava construindo contra eles na mídia. Nos dias que se seguiram, a máquina de propaganda de Isabel operou com força total. Pequenas notas maliciosas começaram a aparecer em colunas de fofocas, falando de um golpista que tentava extorquir a Ferrer Motors. As notas eram vagas, mas venenosas, descrevendo-o como um ex-funcionário amargurado, com um conhecido histórico de instabilidade emocional. A estratégia era sutil, mas eficaz, criando uma narrativa que desacreditasse Ricardo antes mesmo que ele pudesse contar sua versão dos fatos. Helena percebeu a manobra imediatamente. O tempo deles estava se esgotando. Ela precisava agir com mais ousadia e rapidez, ou perderiam a guerra antes mesmo de lutar. "Eles estão nos atacando, Sr. Ricardo. Estão tentando envenenar o poço antes que possamos beber a água", disse Helena, mostrando as notícias em seu tablet. "Precisamos de uma ação ousada, um movimento que eles não esperam. Proponho que solicitemos uma reunião formal com Matias Ferrer, frente a frente. Com seus rascunhos como prova, nós vamos gravar a conversa secretamente." A ideia aterrorizou Ricardo. Era como se voluntariar para reviver a pior humilhação de sua vida, mas ele olhou nos olhos determinados de Helena, e viu uma força que o inspirou.
A passividade e o medo não eram mais uma opção. Ele precisava confrontar seu carrasco. A reunião foi marcada na imponente sala de conferências da Ferrer Motors. O ambiente era frio e minimalista, projetado para intimidar qualquer visitante. Matias estava sentado na cabeceira da mesa, flanqueado por Isabel e 2 advogados de expressão severa. Ele não se levantou quando Ricardo e Helena entraram, apenas os observou com um sorriso de superioridade. Então, o grande artista recluso decidiu nos honrar com sua presença, disse ele, a voz pingando sarcasmo. Veio pedir um autógrafo, ou talvez um emprego como faxineiro. Seria um fim de carreira poético para você, não acha? A provocação foi o primeiro golpe, disparado antes mesmo que se sentassem. Eu não vim pedir nada, Sr. Ferrer. Vim reivindicar o que é meu por direito, respondeu Ricardo, a voz surpreendentemente calma e firme. Ele abriu sua pasta e colocou um dos rascunhos originais sobre a mesa de vidro polido, deslizando-o na direção de Matias. Este é o meu trabalho. Esta é a minha assinatura. Este carro nasceu da minha mente e das minhas mãos, e o senhor sabe disso tão bem quanto eu. Matias olhou para o desenho, e por uma fração de segundo Ricardo viu algo diferente em seus olhos. Não era desprezo ou raiva, era um lampejo de medo, puro e genuíno, que ele tentou esconder rapidamente. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. Matias se levantou de um salto, o rosto contorcido em uma fúria descontrolada. Com um gesto violento, ele arrancou o rascunho antigo da mesa. O som do papel se rasgando ecoou na sala silenciosa. Isto é lixo! Papel velho de um velho louco! Gritou ele, rasgando o desenho em dezenas de pedaços e jogando os fragmentos no chão, como se fossem confetes. A agressão não foi apenas contra o papel, mas um ataque direto e visceral contra a própria essência e alma de Ricardo. Foi uma humilhação pública, uma execução simbólica para aniquilar seu espírito de uma vez por todas. Ricardo olhou para os pedaços de seu trabalho espalhados pelo chão, seu coração se partindo junto com o papel. Ele se sentiu pequeno, impotente e completamente esmagado pela violência daquele ato. Toda a força que havia reunido nas últimas horas pareceu ter se esvaído de seu corpo, deixando apenas um vazio doloroso e frio. Ele havia apostado tudo naquele momento e perdido de forma espetacular. O que mais ele poderia fazer? A humilhação era um veneno que se espalhava por suas veias, paralisando sua vontade de lutar. Isabel observava a cena com uma satisfação gélida, como uma general contemplando a vitória em uma batalha sangrenta. Matias se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do de Ricardo, o hálito quente de raiva batendo em seu rosto. Você acha que pode me desafiar? Você, sibilou ele, a voz baixa e venenosa. Eu sou Matias Ferrer. Eu construí um império enquanto você apodrecia em seu buraco. Eu posso te apagar da história com um estalar de dedos. Você não é nada. Você é menos que nada, um fantasma que nem sabe que já morreu. A humilhação estava completa, uma onda tóxica que inundou a sala. Ricardo sentia-se nu, exposto, derrotado de forma pública e avassaladora. Ele não tinha mais armas para lutar. A guerra parecia perdida. Lo mais fuerte está por venir, quédate hasta el final. Eles saíram da sala em um silêncio pesado e opressor. No elevador, Helena finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa mais intensa. Não desista agora, Dom Ricardo. Por favor. O senhor não viu o rosto dele? Ele não reagiu com indiferença de quem não tem nada a temer. Ele reagiu com uma raiva descontrolada. As pessoas só ficam com raiva assim quando estão com medo, quando são confrontadas com uma verdade que as ameaça profundamente. As palavras dela eram como uma pequena chama trêmula, em meio à tempestade que envolvia o coração do velho designer. Medo? Seria possível que o todo-poderoso Matias Ferrer sentisse medo dele? De volta ao estúdio, a atmosfera era sombria e pesada.
Talvez ele esteja certo, Helena. Talvez eu não seja nada, apenas um velho sonhador com uma caixa de papel velho e rasgado, disse ele, a resignação pesando em cada sílaba. Helena, no entanto, não estava pronta para aceitar a derrota. Ela passou as últimas horas em seu laptop, pesquisando freneticamente, com uma obstinação que impressionava. De repente, ela parou de digitar, e seus olhos se arregalaram. Não diga isso, Dom Ricardo. Eu encontrei algo que eles não puderam rasgar, algo que eles não puderam destruir, porque já estava gravado para sempre na história. Ela virou a tela do laptop para ele. Era a página digitalizada de uma antiga e respeitada revista de design automotivo. A foto, granulada pelo tempo, mostrava um Ricardo muito mais jovem, com o mesmo sorriso vibrante da foto em sua parede. Ao lado dele, em um cavalete, estava um dos desenhos originais do carro. A legenda abaixo da foto era clara e inequívoca. Ricardo Benavides, a jovem promessa do design da Ferrer, apresenta seu audacioso conceito, Fênix, Chitty. A data da publicação era de 30 anos atrás. A prova era definitiva. A história estava do seu lado, impressa em tinta e preservada digitalmente. Uma lágrima silenciosa rolou pelo rosto de Ricardo ao ver a imagem. Era ele. O mundo não o havia esquecido completamente. Em algum lugar sua verdade havia sido preservada, esperando pacientemente para ser redescoberta. Não era mais apenas sua palavra contra a de Matias. Eles podem rasgar seus desenhos, Dom Ricardo. Eles podem te humilhar, disse Helena, a voz cheia de um otimismo contagiante. Mas eles não podem rasgar a história que já foi publicada. Isso é permanente. Agora temos tudo. Temos seu conhecimento, a prova da sua cicatriz, e esta reportagem. A maré está virando a nosso favor, e eles nem imaginam. A chama da esperança voltou a arder em seu peito, mais forte do que nunca. A humilhação não o havia quebrado. Tinha forjado nele um novo tipo de aço, uma resiliência que ele não sabia que possuía. Ele não queria mais apenas justiça. Agora, ele queria sua honra de volta. O que faremos agora, Helena? Não podemos lutar nos tribunais que ele pode comprar ou na mídia que ele controla. Helena sorriu, um sorriso astuto e audacioso. Não vamos, nós vamos levar a luta para o território dele, mas com as nossas regras. O Salão do Automóvel de São Paulo é em 2 semanas. Matias fará um grande discurso na noite de abertura. E é exatamente lá, continuou Helena, os olhos brilhando com a ousadia de seu plano, que nós vamos contar a verdadeira história, ao vivo, para todo mundo ouvir. Não vamos pedir permissão, vamos tomar o palco dele para nós, e transformar sua grande noite de coroação em seu julgamento público. O plano era perigoso, talvez até suicida. Mas era a única chance real que eles tinham de vencer. Ricardo olhou para a imagem de seu eu mais jovem, e concordou com um aceno de cabeça. A resignação havia dado lugar a uma determinação de ferro. A batalha final estava marcada, e o palco seria o maior evento da indústria automobilística do país. A noite de gala do Salão do Automóvel de São Paulo estava em seu auge, as luzes dançavam sobre as carrocerias polidas em uns carros mais caros do mundo. Jornalistas, celebridades e magnatas circulavam com taças de champanhe. No centro de tudo, em um pedestal giratório, estava a grande estrela da noite, o novo superesportivo da Ferrer Motors. A atmosfera era elétrica, carregada com a expectativa pelo discurso do homem que todos consideravam o gênio por trás daquela obra de arte, o visionário Matias Ferrer. Ele representava o sucesso em sua forma mais pura, uma figura inalcançável para todos ali presentes. A noite era dele. Matias Ferrer subiu ao palco com a confiança de um imperador romano. Boa noite, São Paulo. É uma honra apresentar a vocês não apenas um carro, mas um sonho que se tornou realidade. Um sonho que eu tive, que eu nutri, e que transformei em matéria. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, e a multidão o aplaudiu com fervor.
Este carro tem a minha alma, o meu DNA impresso em cada parafuso. É o culminar de uma vida inteira dedicada a ultrapassar os limites do possível. A plateia estava completamente hipnotizada, seduzida pela performance grandiosa daquele homem que parecia ter o mundo em suas mãos. No exato instante em que os aplausos atingiam seu clímax, um movimento inesperado na lateral do salão chamou a atenção. Duas figuras, contrastando com o luxo do ambiente, avançavam com uma determinação silenciosa. Eram Dom Ricardo, em seu terno simples, mas digno, e Helena, carregando um velho projetor de slides. Os seguranças moveram-se imediatamente para interceptá-los. Senhores, por favor, esta é uma área restrita. Peço que se retirem, disse um deles, tentando barrar o caminho. A comoção começou a se espalhar como uma onda, e todos os olhares curiosos se voltaram para os dois intrusos inesperados. Matias, interrompido em seu momento de glória, franziu a testa, irritado. Quando reconheceu Ricardo, sua expressão se transformou em puro escárnio. Ora, vejam só quem decidiu aparecer para a festa, disse ele no microfone, a voz pingando desprezo. Parece que o nosso velho, sonhador quer mais 5 minutos de fama. Seguranças, podem por favor escoltar este senhor para fora? Acho que ele se perdeu no caminho para o asilo. Risadas cruéis ecoaram pelo salão novamente, e a humilhação pública parecia prestes a ser retomada. Mas o que ninguém esperava, estava prestes a acontecer, e mudaria tudo. Mas Helena foi mais rápida e ágil. Antes que os seguranças pudessem tocar em Ricardo, ela ligou o projetor e apontou o feixe de luz para a enorme tela branca atrás do palco, ofuscando o logotipo da Ferrer Motors. Um clique, e a primeira imagem apareceu. Um dos rascunhos originais de Ricardo, em alta definição. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Outro clique, e a imagem detalhada do motor surgiu na tela, com a assinatura clara e inconfundível no canto. Rua Benavides. O silêncio que se seguiu foi profundo e pesado, carregado de uma tensão súbita. O show havia mudado de protagonista. Os jornalistas avançaram em um bloco, como uma manada, suas câmeras disparando flashes freneticamente. Matias ficou paralisado no palco, o sorriso congelado em seu rosto, a cor sumindo de sua pele. Isabel surgiu ao seu lado, vinda dos bastidores, sussurrando furiosamente, tentando controlar a crise que se instalava. A falsa resolução de seu triunfo havia se quebrado em 1000 pedaços, o rei estava subitamente nu em seu próprio palco, e todos começavam a perceber a dimensão da farsa. A noite de glória estava se transformando em um pesadelo público, transmitido ao vivo para todo o país. O que é isto? Que palhaçada é essa? Gritou Matias no microfone, a voz traindo seu pânico crescente. Este homem é um impostor. Um velho louco que roubou alguns desenhos antigos da minha empresa. Essas imagens não provam absolutamente nada. Ele tentava desesperadamente retomar o controle da narrativa, mas sua negação soava infantil e desesperada. A dúvida já havia sido plantada na mente de todos. Ninguém mais ria. Todos os olhos estavam fixos em Dom Ricardo, que permanecia em silêncio, deixando que as imagens contassem a verdade sem precisar de uma única palavra. Isabel, percebendo o desastre iminente, tomou uma atitude agressiva. Pegou um microfone e se dirigiu à multidão com sua calma calculista. Senhoras e senhores, peço desculpas por esta interrupção. Este homem, Ricardo Benavides, é um ex-funcionário amargurado, demitido há décadas por incompetência. Suas alegações são o delírio de uma mente doente. Nós temos laudos médicos que comprovam sua condição instável. Sua voz era calma e convincente. Por um momento, a maré pareceu virar novamente a favor de Matias, e a queda de Ricardo parecia inevitável. A dúvida pairava no ar. Dom Ricardo finalmente se moveu. Caminhou lentamente em direção ao palco, parando ao lado do carro reluzente. Ele não olhou para Matias ou Isabel. Em vez disso, olhou para as câmeras,
para o mundo. Eles podem me chamar de louco, podem tentar apagar meu nome e minha história. Mas há uma verdade que não pode ser negada, uma verdade gravada não apenas no papel, mas no próprio metal desta máquina. Sua voz, embora cansada, carregava o peso inegável da autoridade de um criador prestes a reivindicar sua obra-prima diante de todos, sem medo. Ele então tirou do bolso a mesma asterisco por chave por que Matias lhe jogara com tanto desprezo naquela noite fatídica. O Sr. Ferrer me desafiou a ligar o carro dele. Mas o que ele não sabe é que este carro nunca foi verdadeiramente dele. Com uma calma que gelou a espinha de todos os presentes, Ricardo se aproximou do veículo. Esta peça, que eu mesmo projetei, tem um segredo. Uma função que criei e nunca foi documentada. Se você a insere e a gira 3 vezes para a esquerda, antes da partida, ela não liga o motor. Ela ativa o modo de diagnóstico de design, uma assinatura que deixei em minha criação. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Matias olhou para Isabel com desespero. Ele não fazia a menor ideia do que Ricardo estava falando. Com todos os olhos fixos nele, Ricardo inseriu o objeto na ignição e girou-o exatamente como descreveu. Em vez do rugido do motor, um som eletrônico suave foi ouvido. Compartimentos secretos se abriram na lateral do carro, revelando as placas de chassi originais com as iniciais RB gravadas a laser. Ao mesmo tempo, o painel digital central exibiu em letras grandes e brilhantes: Projeto Fênix, Designer, Ricardo Benavides. A prova era irrefutável, eletrônica e final. Um grito coletivo de espanto varreu a multidão. As câmeras disparavam sem parar, capturando o rosto pálido e derrotado de Matias Ferrer, e a mensagem brilhando no painel como uma sentença judicial. A virada estava completa e era devastadora. A mentira havia sido desmascarada da forma mais pública e humilhante possível. Aquele não era mais o palco da coroação de Matias, era o cenário de sua execução pública. A justiça, depois de 30 longos anos de espera, finalmente estava sendo servida para que o mundo visse, ao vivo e em cores, a verdade havia prevalecido de forma espetacular. Se esta história te tocou o coração, comparte para que llegue a más personas. Mas o golpe final ainda estava por vir, selando o destino de Matias para sempre. Do meio da multidão, um homem idoso abriu caminho, com dificuldade. Eu posso confirmar tudo isso, disse ele, a voz trêmula de emoção. Meu nome é Alberto Nunes, e eu fui o engenheiro-chefe da Ferrer na época. Eu trabalhei com Ricardo Benavides. Eu o vi criar este carro do zero. Fui forçado a ficar em silêncio sob ameaça por todos esses anos. Mas não posso mais viver com o peso desta mentira. O testemunho foi a pá de cal no caixão da carreira de Matias Ferrer. Isabel, vendo que tudo estava perdido, agarrou Matias pelo braço e tentou arrastá-lo para fora do palco, longe das câmeras que agora pareciam abutres famintos. Mas ele estava congelado, os olhos vidrados, incapaz de processar a totalidade de sua destruição. O império que ele construiu sobre a genialidade de outro homem, havia se transformado em pó em questão de minutos. O som que enchia o salão não era mais de aplausos para ele, mas um alvoroço de repórteres gritando perguntas, um coro caótico que celebrava sua queda vertiginosa e merecida. Dom Ricardo não demonstrou triunfo em seu rosto. Havia apenas uma expressão de alívio melancólico, a paz de um homem que finalmente havia recuperado sua alma e sua identidade. Ele passou a mão suavemente sobre o capô do carro, um gesto de carinho, como um pai reencontrando um filho perdido há muito tempo. Ele não precisava de aplausos ou de vingança. Ele só precisava que a verdade fosse dita em voz alta. E naquela noite, sob as luzes ofuscantes do salão do automóvel, ele havia conseguido muito mais. Ele havia recuperado sua dignidade. Helena se aproximou dele, os olhos brilhando de lágrimas e admiração. Conseguimos, Dom Ricardo. Nós finalmente conseguimos.
Ele se virou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, deu um sorriso genuíno, que iluminou seu rosto cansado. Não, minha jovem, a verdade conseguiu. A simplicidade de sua resposta resumiu toda a sua longa e dolorosa jornada. Não era uma batalha de homens, mas uma batalha da verdade contra a mentira. Da criação contra a própria e reação. Da luz contra a escuridão. E, naquela noite, a luz havia vencido de forma retumbante. A repercussão foi imediata e avassaladora. Na manhã seguinte, as ações da Ferrer Motors despencaram na bolsa de valores. O nome Matias Ferrer, antes sinônimo de sucesso e genialidade, tornou-se uma mancha, um símbolo de fraude. Patrocinadores cancelaram contratos milionários, e uma avalanche de processos judiciais começou a se formar contra ele e a empresa. O império construído sobre a areia movediça da mentira, desmoronou com a primeira brisa da verdade. Enquanto o mundo de Matias ruía, o de Ricardo renascia das cinzas como a fênix de seu projeto original. Helena permaneceu ao seu lado, atuando como sua porta-voz e protetora. Após semanas de negociações intensas, um acordo histórico foi alcançado. Em uma cerimônia pública, a nova diretoria da Ferrer Motors pediu desculpas formais a Dom Ricardo. O momento mais tocante foi quando a placa com o novo nome do veículo foi revelada. Em letras cromades e elegantes, o carro foi rebatizado como Fênix Benavides, homenageando tanto o nome original do projeto quanto seu verdadeiro e único criador. A multidão desta vez aplaudiu Ricardo de pé por longos e emocionantes minutos. Este nome não é apenas meu, disse Ricardo ao microfone, com a voz embargada. Ele pertence a todos os sonhadores que um dia foram silenciados, a todos os artistas que foram injustiçados. Que este carro seja um lembrete de que nenhuma mentira, por maior que seja, pode ofuscar a luz da verdade para sempre. Suas palavras ecoaram, não como as de um homem vingativo, mas como as de um sábio. Como parte do acordo, a empresa estabeleceu a Fundação Benavides para Jovens Designers, financiada com uma porcentagem dos lucros para oferecer bolsas de estudo a jovens talentos de baixa renda. 5 anos depois, o nome de Ricardo Benavides era uma lenda viva na indústria. Seu primeiro projeto sob sua própria marca, um carro elétrico revolucionário chamado Ícaro, ganhou o Prêmio Internacional de Carro do Ano, superando todas as grandes montadoras. Sua autobiografia, As Mãos que Desenharam o Futuro, tornou-se um best-seller internacional, vendendo mais de 500 mil cópias apenas no Brasil. Sua história inspirou milhões, tornando-se um símbolo de resiliência e da luta pela dignidade. A verdade sempre encontra um caminho, e a dignidade nunca pode ser comprada ou roubada por ninguém.